Bem-vindos, amigos do Instituto ADR Brasil. Estamos hoje no quarto ciclo de webinars organizado pelo Instituto ADR Brasil, que no mês do seu segundo aniversário traz a temática Gestão de Conflitos no Cenário ESG. Esse webinar conta com o apoio dos nossos patrocinadores Lex Editora, Meeting de Negociação, Advocacia Multiportas, Café com Negociação e Vasconcelos Chaves Advogados. Amigos do ADR Brasil, Instituto ADR Brasil, estamos agora no nosso segundo painel e vamos permanecer nele por 50 minutos, desta vez falando com Daniel Santoro, conselheiro de administração, e Marcos Fraga, também conselheiro de administração, e com a moderação do André Vasconcelos, presidente do Instituto ADR Brasil, que vão abordar o tema governança e reputação corporativa. Também vou passar os currículos do Daniel e do Marcos aqui no nosso chat, para quem quiser conhecê-los melhor, e vale a pena. E agradecendo aos nossos patrocinadores, nossos colaboradores, Lex Editora, Meeting de Negociação, Advocacia Multiportas, Café com Negociação e Vasconcelos Chaves Advogados. Vou passar a palavra para o André, nosso moderador, e muito obrigado, sejam bem-vindos, Marcos e Daniel. Boa tarde a todos. Aproveito, antes de mais nada, para agradecer a presença dos nossos ilustres convidados. Na verdade, nós temos dois craques hoje aí para bater um papo, uma conversa descontraída sobre temas atuais. E como eles têm experiências diferentes, variadas, acredito que a gente vai muito longe nesse debate, na nossa discussão. Marcos Fraga vem da carreira jurídica, desenvolveu um trabalho de compliance na área de elevadores, na ThyssenKrupp, que serviu para o mundo inteiro aí como referência. O Marcos está de parabéns, chegou a vice-presidente e agora é conselheiro de administração, trabalha em diversas entidades. Daniel Santoro também tem um currículo internacional, uma pessoa com uma experiência vasta na área de governança, e interessante que a experiência é no terceiro setor, é no setor público, é no setor privado, e ainda tem mais algumas atividades aí que talvez ele traga para a gente entender um pouco mais, porque hoje ele é vice-presidente do Transforma RS, assim como também faz parte do Conselho de Desburocratização do empreendedorismo do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, o ESG invadiu a agenda do mundo corporativo, se fala muito nisso. Hoje, a gente busca esse propósito, as empresas que são sustentáveis. E como o próprio Leonardo Leite, no painel anterior, ele sempre diz que as boas práticas de governança evoluíram. A ética e a transparência do compliance agora englobam esse conceito maior do ESG, e que visa sempre a sustentabilidade. Tanto é verdade que hoje a gente percebe que o mundo inteiro está interligado, essa pandemia mostrou muita coisa para a gente, né? Estamos aí diante de a gente tem que cuidar do todo, cuidar dos que estão próximos, e a gente está diante aí de uma variante, estamos diante dessa variante aí que nos assustou bastante. Aconteceu justamente porque não conseguimos cuidar adequadamente de todos os locais. E aí se desenvolveu esse espaço para o desenvolvimento dessa nova cepa. Por isso eu falo da importância das nossas atitudes serem sustentáveis, da gente olhar para todos. E as empresas, elas impactam e são impactadas, influenciam pelas outras, afetam, e os seus movimentos afetam o clima, o meio ambiente, a água, as pessoas. Então, precisamos sempre estar trabalhando em conjunto e entender a importância de ser sustentáveis. Trago aqui como uma primeira pergunta, uma provocação para vocês, que são conselheiros de empresa, queria saber como é que vocês entendem os mecanismos de prevenção e de gestão de conflitos, que através de boa comunicação, da negociação, de mediação, devem ser incluídas nessas boas práticas de governança, por ser sustentável. A gente precisa, ao meu ver, sair daquele velho paradigma que a gente enxergava muitas vezes
dor, remédio, farmácia. E na área dos conflitos, a gente enxergava o problema, o conflito, o advogado e o judiciário. E eu acho que nós podemos ir muito mais além. Estamos vivendo um momento de desjudicialização, porque nós já percebemos que utilizar sempre para tudo a máquina estatal acaba sendo complexo, porque ela é cara, lenta e ineficiente, o que ainda nos impõe um ciclo vicioso, muitas vezes, porque são mais ações, mais juízes, mais fóruns, mais eventuários. E essa conta não fecha. Ainda essa semana eu olhava no Valor Econômico, tem uma previsão de um gasto de 1 bilhão com a obra do TRF da primeira região, que já está sendo construída há muito tempo. Então, eu queria perguntar para vocês, na ideia que a gente percebe que a análise econômica do direito, a gente percebe que a judicialização trava a economia, gera desgastes, altos custos, e nem sempre trazem a solução mais adequada. Queria perguntar para vocês, justamente pela experiência, pela trajetória, como é que vocês podem ilustrar essas experiências, se não é chegada a hora da gente mudar esse modelo, enxergar mais além. Gostaria de ouvi-los. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vou pegar a palavra aqui, então vamos por ordem de chamada, Marcos. O Marcos vem depois do Daniel, segunda época que a gente ia para a aula, né? Ok. Então, dá uma boa tarde ao Ivan, ao André, ao Marcos, né, e a todos que estão conosco. Me sinto muito honrado pelo convite do Instituto ADR. Eu acompanho o trabalho de vocês já desde a edição passada, com aquela aula que o Galó deu sobre negociação na jornada da Renner, né? E há pouco, assistindo o primeiro painel, aí, também encantado com o conteúdo que os nossos colegas trouxeram. Eu acho que a tua provocação é muito boa, André, porque nós estamos imersos num paradigma muito antigo, num paradigma de litígio, em especial para quem é do Brasil e, mais especial ainda, para quem está no Rio Grande do Sul, que é reconhecidamente um estado muito belicoso. Os nossos índices de litígio no Rio Grande do Sul, infelizmente, são muito superiores ao restante do país. Eu penso que esse tema ele transita com a evolução e com o amadurecimento da própria sociedade. Nós não podemos destacar uma coisa das outras. As empresas elas estão dentro de um contexto social e a nossa sociedade, o nosso comportamento, ele indica também um contexto histórico. Mas a tua provocação ela é muito adequada porque é chegada a hora da gente trocar de paradigma, né? Para poder alocar um novo paradigma, nós temos que olhar para o atual e decidir modificá-lo. Não há mais condições, porque você coloca o custo direto de uma justiça e o custo indireto. Eu, na minha vida aí de empresário ao longo das décadas, o que mais me incomodava era todas as reuniões que eu fazia para tratar de diversos litígios, seja ele tratar questões de ordem fiscal, trabalhista, o que era, e deixava de cuidar do meu cliente. E a gente não para se dar conta de quanto tempo e quanta energia as organizações, independentemente de serem primeiro, segundo ou terceiro setor, alocam para tratar as questões de disputas de algum tipo de ordem, alguma negociação, para se alocar tempo e energia em litígios que vão para o judiciário e, como tu bem colocaste, não tem um horizonte claro de desfecho. Quando a gente olha para fora do Brasil, e vocês trazem isso com muita propriedade, e verifica que em outros países é diferente, e a gente se pergunta, mas por que é diferente? O que eles fazem de diferente? E aí há um processo de educação, de aculturamento das pessoas e das organizações para que a gente possa encontrar outros mecanismos de resolução de divergências que existem. Né? Nós criamos, infelizmente, um modelo mental aqui que é o tal dos meus direitos. Né? E com isso a gente superficializa tudo e não chega no âmago da questão e não consegue construir saídas que atendam as partes. Eu tinha um sócio que ele dizia uma negociação boa é quando os dois saem satisfeitos, não quando os dois saem satisfeitos. E aí eu perguntei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque significa que os dois tiveram que ceder alguma coisa. De alguma maneira, os dois tiveram que abrir mão das suas crenças, então chegaram numa composição mais adequada.
É lógico que é uma visão sui generis, mas eu acho que isso traz um pouco do que nós precisamos avançar e construir. Nós não podemos, assim como estava falando no seminário anterior, o Leonardo, né, a questão do ESG, eu também gostei muito do que o Marcelo trouxe. Olha, o ESG ele reflete um pouco do que estava no mercado consumidor, não é somente as empresas, a mesma coisa o litígio. Né? Quando a gente joga, terceiriza a culpa, é para outra empresa, a outra parte, a outra pessoa, e eu não vejo qual é a minha parte nesse contexto, eu não consigo fazer a real transformação. Então, sim, André, respondendo objetivamente e passando a palavra para o Marcos, é mais do que hora da gente estabelecer um novo parâmetro, um novo paradigma, um novo modelo de lidar com as disputas. Marcos, contigo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado à Instituto ADR pela oportunidade, Ivan, André, e a quem está nos assistindo aí. Eu concordo integralmente com a tua colocação, Daniel, e acho que essa virada de chave, né, que o André propõe, o que nos levaria, que pese a minha formação jurídica, né, e feita essa trajetória toda com base nela, eu sempre parto de um princípio que número não tem ideologia e número não aceita desaforo. Tá? Tu ignora os números, um dia os números te ignoram. Então, quando tu transporta um conceito desses para o custo de litigar, e até vão mais além, o custo de litigar internamente, antes de uma decisão corporativa, e há esse embate entre as diversas áreas da companhia, e o custo de litigar, ou às vezes o reflexo dessa decisão, os efeitos dela, quando tu joga ela no mercado, através do produto, da prestação de serviço, ou adota a posição, acontecendo o conflito, de obrigatoriamente utilizar o meio judicial. Então, quando se debruça nos números do custo de litigar, eu vejo como uma forma, e já tive a oportunidade de comentar com vocês, as minhas primeiras reuniões como coordenador jurídico, né, de uma multinacional, eu tinha um pouco de dificuldade na linguagem. A formação jurídica não é a ideal, por vezes, para te transmitir algo que tem que transmitir para um board, para uma diretoria, para os sócios de uma empresa, né, uma empresa familiar ou não, em relação ao termo de tomada de decisão. Então, o que eu sempre procurei fazer e aprendi a fazer é quantificar, botar em números o que significa isso. Como tu bem disse, Daniel, o quanto, pegando hoje um mandato de citação em penhora de um processo, né? Quando eu olho lá principal, correção monetária, juros, e aí agrego os custos indiretos, que tu bem mencionou, né? Outros, como eventualmente uma reclamatória trabalhista, a previdência que incide, imposto de renda que incide, né? Os custos dos teus advogados para litigar, é inviável. Então, acho que a primeira reflexão que fica é uma questão de linguagem, né? De demonstração de números, de quanto sai caro para litigar, e até trago um pouco para dentro daquele que é um dos motes da nossa discussão agora, que é em termos de reputação. Esse também é um dos maiores ativos que uma empresa tem, principalmente quando se fala em ESG, né, em ESG, né, se fala nessa, que é aonde eventualmente se litigar pode chegar. Né, que outros desdobramentos tem? Dá uma parada, olha um pouquinho, dá um passo para trás, olha a floresta, e não só aquela árvore que eu estou propensa ou a derrubar ou a segurar, sem tomar uma decisão, olhando o cenário como um todo, os efeitos dali para frente. Né? Então, eu acho que, principalmente, concordo contigo, Rio Grande do Sul, então, entre as áreas de oportunidades, e como vice-presidente jurídico e de compliance da América Latina, eu vi inúmeras praças, eu vou chamar assim, de litígio. Nós temos uma característica especial. Aliás, a nossa formação jurídica, né, via de regra, já é para litigar, a ponto de conversando com um colega, querido colega de São Paulo, e uma vez ele disse assim: Marcos, tu não esquece de me mandar, lá do Rio Grande do Sul, assim que sair, o novo Código de Processo Civil Gaúcho. Mas o Código Civil é nacional. Eu disse: não, vocês têm um código especial. E ela vai do meu oponente ao magistrado, ao diretor de secretaria. O litígio lá está mais enraizado, e eu tive que dar razão a ele, porque nós temos, de fato, esse aspecto. Né? Então, concordo contigo, Daniel, e não só na minha experiência na Thyssen, né? Eu sou diretor da Câmara Brasil-Alemanha, já participei da BIMAC, participo da BIMAC, da ANCHAN, né, em comitês jurídicos. Tá? Isso é uma coisa que há empresas que ainda não acordaram para essa necessidade. De antes de tomar uma medida, principalmente num país como o nosso, né, extremamente judicialista, vou usar esse termo, né, e antes que vamos tomar uma decisão sobre o aspecto operacional, o aspecto administrativo, né, o aspecto financeiro, tem que considerar o aspecto jurídico, né, e quais os efeitos, se esse for o caminho adotado, para tentar uma solução de conflitos que, por vezes, seria facilmente
resolvida através da mediação, por exemplo. Espero ter conseguido responder, André, um pouco do que eu penso em relação a isso, que vai na linha do Daniel. Respondeu muito bem e foi mais além. Que bom. Isso aí que eu queria, justamente conhecer um pouco dessa experiência de vocês e como é que vocês lidam com essas questões, como é que enxergam, né? Acho também que a gente vive num país com uma certas distorções, assim, né? Seja no judiciário, inclusive no ESG, a gente percebe também que já virou, digamos, uma certa distorção, apesar do tema ser super importante. Digamos, tem empresas que estão pretendendo melhorar essa imagem com base no ESG. O professor de Economia e Nobel da Paz, Mohamed Yunus, ele diz que o ESG virou um truque para melhorar a imagem das empresas. E a gente sabe que não basta dizer que faz e que é. Tem que mostrar nas atitudes, né, na conduta da empresa, né, que aquele discurso é verdadeiro, que está fazendo tudo isso. E quando eu falo em distorções, às vezes tem empresas que se dizem sustentáveis, preocupadas, e aí tu vai ver, ela trabalha com um número enorme de ações trabalhistas, com condenações de assédio moral, não se preocupa com a segurança dos trabalhadores. Tem fornecedores, até como lembrando do exemplo do Leonardo ali, que, sei lá, de tecelagens, que usam fornecedores que com mão de obra escrava. Então, a gente precisa olhar o todo, como tu diz, né? Não é aquela árvore, mas toda essa floresta. Exatamente. E nessa linha de reputação corporativa, como é que vocês percebem isso? As empresas conseguem efetivamente mostrar que são corretas, que estão fazendo aquilo que é o melhor? Como é que vocês têm visto nessa experiência de vocês aí, como conselheiros de administração? Marcos, invertemos. Vai lá tu agora. Ok. André, vamos lá. A reputação é um dos maiores ativos da empresa. Isso é fato, né? E eu acho que, quando a gente se fala hoje em dia, o ESG como uma finalidade de melhorar a imagem, eu acho que antes de melhorar, nós temos que preservar a imagem. Eu tive alguma experiência por anos como responsável pelo código de ética da companhia, né? E também pelo protocolo de gerenciamento de crises. Tá? Foi uma experiência, ela é muito menos acadêmica e mais empírica, né, da prática, de quanto por vezes nos debruçarmos por algo que entrou no canal de ética da companhia tem que ser tratado pelo comitê, né? Ou por um acidente ou um incidente de um elevador com usuário, com uma ponte de embarque de avião, algo nesse sentido, né? Nós temos que pensar, sim, não só na questão da responsabilidade civil, de um custo de uma condenação, da eventual responsabilidade criminal, do engenheiro técnico, etc., tá? Mas a reputação, né? A reputação como um ativo. Eu me debrucei recentemente e implementei, escrevi alguns artigos, inclusive para a Federação, sobre gestão de terceiros. Eu acho que se eu trazendo esse exemplo aqui, e infelizmente, ou não sei, ele se concentrou os mais fortes no ramo de supermercados, 3 grandes episódios em que houve, inclusive, morte de um animal, morte em 2 ocasiões, uma aqui em Porto Alegre, uma grande rede de supermercado, de um cliente, né, em que a reputação da companhia foi fortemente abalada por ato de um terceiro contratado. Então, as empresas, aos poucos, André, estão se dando conta de que elas têm, sim, em todos os âmbitos, né, em relação a todos os stakeholders, a comunidade que ela está inserida, aos seus colaboradores e familiares, né, ao acionista, ao controlador, aos órgãos governamentais, seja da administração pública direta ou indireta, que essa relação ela tem que ser bem cuidada, bem tratada, ela está ali dentro dos conceitos, dos princípios, dos impactos, né, de uma boa governança corporativa, do ESG, e que a reputação é algo que não pode ser delegado. Então, além de preservar, né, até pelo aspecto econômico, à medida que tu tem isso, essa boa reputação, essa boa credibilidade como um prestador de serviço, como um fabricante de produtos, não importa a tua atividade econômica, tu passa a ter benefícios, né? Não só os comerciais, os usuais desejados, né, mas até de atratividade para relação àquilo que é outro ativo essencial de uma empresa, que é a mão de obra, seus colaboradores. Né? Pegue um jovem hoje, né, que são com conceitos, já falamos sobre isso, né? Quando ele está, via de regra, hoje, procurando uma empresa onde ele vai gostaria de prestar serviço, ele vai analisar qual é o propósito, qual é a imagem,
O que me traz? É óbvio que o pacote de remuneração, a possibilidade de crescimento, né, a afinidade com aquilo que ele pretende desenvolver como carreira é importante, mas a reputação também é. Então, eu trago isso também como motivo de reflexão, e na posição de membro de conselho de administração, a gente tem que se debatido muito nisso, em que pese, por vezes, eu tenho uma dificuldade, né, de tirar o chapéu de jurídico, de vice-presidente jurídico, que ia para o embate, por vezes, ia para a discussão, para dar uma olhada com mais calma e ver que nem sempre esse é o melhor caminho. A mediação, outra forma de solução de conflito, ela tem sempre que ser considerada em primeiro lugar, até em função da reputação como um grande ativo. Daniel. Vamos lá. Bom, a questão reputacional, para mim, é uma das coisas que hoje me chama mais atenção e lógico que a gente que transita com temas de governança, especialmente de governança, né, eu acho que é importante que a gente desmistifique algumas coisas na governança, assim como nos métodos autocompositivos de resolução de conflitos, né, que a gente não deixe, eu acho que é muito interessante a perspectiva do Marcos, que é a perspectiva de uma grande empresa. Mas a questão reputacional ela não está inserida somente para grandes empresas. Se nós pararmos para refletir, na geração mais antiga, que nem a minha, o que a gente ouvia dizer? O que a gente tem de mais caro é o nosso nome, nosso sobrenome, não era? Então, reputação é isso. Reputação não é o que eu falo, mas são meus princípios e meus valores em ação. É como é que eu vivencio as minhas crenças, como é que eu vivencio minha cultura de família, né? E assim por diante. Quando a gente para pensar em relação a uma organização, nós estamos vivendo, não podemos retirar a complexidade do ambiente que nós vivemos hoje, né? Nos últimos 10, 15 anos, a gente ouvia falar no tal do mundo VUCA, que todo mundo já ouviu falar, e agora tem o mundo BANI, e agora nós temos uma mescla do BANI com o VUCA. Quer dizer, ninguém sabe onde é que nós estamos metidos, né? A complexidade é tão grande e provavelmente em parte gerada por causa desse aparelhinho aqui. Quando surge esse aparelho aqui, acabou a questão de não haver transparência. Nos casos específicos que o Marcos estava dizendo, que são públicos e notórios, foi isso aqui que denunciou a morte da pessoa, passando para milhões de pessoas, né? Não só em rede nacional, mas em rede internacional. E qual é o custo para essa organização? Porque nós estamos vendo assim, campanhas pesadíssimas dessa rede em questão para recuperar essa reputação. E é o que nós estamos falando aqui, não somente perante o seu consumidor, mas perante o seu público interno. Quer dizer, é de uma complexidade tão grande essa questão de reputação, e uma questão que eu tenho levado nas oportunidades que eu tenho de conversar, que nem hoje aqui, eu sou completamente contrário a essa cultura do cancelamento, porque ninguém está livre de um acidente, e o acidente, dependendo da perspectiva que é contada essa história, ela vira algo de forma destruidora. Erros sempre aconteceram, né? Nós sempre tivemos falhas individuais e coletivas. O sistema no Brasil, ele em alguns aspectos, ele tende à impunidade, mas em muitos aspectos tende uma punição excessiva de alguns outros. Então, como foi muito bem colocado pelo Leonardo no primeiro painel, a generalização ela é um risco muito grande. Eu não gosto das generalizações em nenhum aspecto, né? Nós temos empresas que fazem trabalhos sérios e empresas que se emprestam de novas metodologias, como o ESG, que nada mais é do que uma régua para poder fazer análises comparativas de ações de sustentabilidade entre as organizações. Então, nós temos que ver caso a caso. Mas o que eu oriento para as pessoas quando eu falo para as organizações que eu participo? Como organização, seja ela pequena, média ou grande, nós hoje não podemos correr o risco de não ter um colchão reputacional. Eu preciso construir ao longo da minha jornada uma legitimidade para poder, no caso de uma falha, pedir um voto de confiança.
pedir que me dê o benefício da dúvida. E isso se aplica a uma grande corporação ou uma pequena corporação. Imaginem uma padaria de esquina, um restaurante, ou uma venda, uma pequena indústria que tenha um problema. Como é que isso impacta perante os seus funcionários, os seus clientes? Então, todos nós, seja do ponto de vista de CPF ou de CNPJ, nós não podemos abrir mão de cultivar uma boa reputação, porque acidentes ocorrem, ninguém está livre. A questão é, quando ocorrer um acidente, né, eu tenho um colchão reputacional para dizer assim, foi um acidente, foi um evento isolado, porque no caso que o Marcos trouxe, ele não foi um evento isolado. Né? Nós tivemos uma recorrência da mesma organização, e isso indicou uma fragilidade de um processo, uma fragilidade de um contexto que ela não estava sabendo traduzir. Então, trazendo para o mundo real, eu diria o seguinte, nós como profissionais, todos nós que estamos aqui, né, nós temos um nome a zelar como profissionais, nosso nome é a nossa marca, e a mesma coisa a organização, independentemente se qual setor seja. Né? Isso vale, inclusive, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria avançar como sociedade, para o primeiro setor, que é uma coisa que a gente depois pode avançar. Espero ter respondido, André. Muito bom. E, na verdade, tu responde e já nos bota a pensar nessa situação toda aí do cancelamento, algo muito forte que vem acontecendo na nossa sociedade. As redes sociais fizeram uma verdadeira transformação no nosso mundo, né? Tudo é muito dinâmico, e agora trabalhamos com o politicamente correto, qualquer expressão, qualquer deslize pode ser uma avalanche, né? E aí tem aquela turma que está sempre buscando alguma coisa errada, tem seguidores, e isso me assusta bastante, porque é um julgamento que tu não tem condições de fazer nem sequer uma defesa ou explicar alguma coisa. Quando tu parou, olhou, tu já está cancelado de uma maneira muito forte, né? Eu acho que algumas injustiças estão acontecendo. Bom, queria aproveitar também para perguntar como é que vocês têm visto problemas que ocorrem dentro, digamos, dos próprios conselhos, posições distintas, discussões, como é que isso pode ser levado, né? Como é que isso tem sido conduzido? Vocês têm tido esse tipo de contato, esse tipo de experiência? Daniel, fica à vontade. Vou lá. Esse, para mim, é um tema riquíssimo, André. Essa tua provocação é um tema riquíssimo. E eu, particularmente, tenho procurado me capacitar, me aprofundar no tema das soft skills para dentro de conselho, e no qual comunicação não violenta, CNV, mediação, né, conciliação, para mim, a minha esposa começou a estudar esse tema faz alguns anos, e eu falei, olha, esse tema para mim ele é pré-requisito para dentro dos conselhos. Ele realmente deveria ser pré-requisito de formação para conselheiros. O que acontece é que, como foi também já dito, não sei se no primeiro painel ou no interregno aí que a gente estava entre um painel e outro, nós estamos vivendo uma transformação geracional nos conselhos também. Porque os conselhos, historicamente, eles eram constituídos por pessoas de muito sucesso que já faziam a transição da sua carreira pós-executivo, né? E o grande predicado era a questão de ter sido um executivo, um empresário de absoluto sucesso. Entretanto, as competências necessárias para se tornar um bom conselheiro nem sempre são as competências de um bom executivo ou do bom empreendedor. Para começo de conversa, o conselho é um órgão colegiado. E sendo colegiado, e havendo equidade dentro do conselho, que é um dos princípios, das boas práticas do processo da governança, se a gente espera uma ação, um voto para acionista, não pode ser diferente dentro do conselho. Então, se eu tenho uma equidade, eu preciso ter um diálogo. E eu preciso ter um processo de autoconhecimento muito grande para entender quando é que eu estou caindo nas minhas próprias armadilhas, nos meus vieses, né? E na minha questão do meu ego.
Porque, geralmente, historicamente, os conselhos são muito homogêneos e constituídos todos de leões velhos, né? Leões que foram donos da sua montanha. E é muito difícil você dizer para qualquer um de nós, seres humanos, que nós temos que ter empatia também com estes conselheiros que já trilharam todo esse caminho, né? O sujeito fez uma história de absoluto sucesso, 30, 40 anos, construiu muitas vezes um império, ou teve uma condução como executivo brilhante, mas ele é da geração de que ele tinha todas as respostas, independentemente da pergunta. E o que nós falamos antes, que o contexto mercadológico, o contexto social que existe hoje, não existem mais respostas assertivas. Então, hoje a função do conselheiro é muito mais fazer as perguntas do que dar as respostas. Perfeito. Só que esta geração, ela não foi formada para isso. Essa geração que está em transição, que está saindo, não foi formada para isso. Então, é muito difícil, eu me coloco no lugar deles, que eles tiveram tanto sucesso com isso, como é que vai fazer? Como é que vai ver essa questão da diversidade em conselho? Que ainda é muito incipiente. Nós temos muito para rodar. E não temos para rodar em relação a... Eu tenho dito... para quem não sabe, eu estou há 25 anos na ONG Parceiros Voluntários, hoje eu sou presidente do conselho, né? E lá no nosso mapa estratégico nós colocamos, na perspectiva de aprendizado e crescimento, colocamos a questão da diversidade e da inclusão. E eu falei, mas não é por ser moralmente correto, é por inteligência, porque se eu não conseguir ter a diversidade de visões, entendendo que todos nós somos daltônicos para algumas cores, eu não vou me conseguir conectar com o meu mercado. Então, todas as organizações nesse sentido. Agora, imagina a transformação dessas salas de conselho, onde nós tínhamos essa dinâmica com esse perfil de conselheiros para um conselheiro recente. Então, nós temos muito a avançar em relação a isso. Mas, para mim, é fundamental. Hoje à tarde, acabei de me inscrever num curso que foi lançado aqui no Brasil agora, que é Soft Skill para Conselheiros. Porque eu acredito que a gente precisa cada vez mais incorporar ferramentas e ter a capacidade de se ver no processo quais são os meus vieses, porque por mais que eu me desenvolva, eu sempre terei áreas sombreadas do meu saber, do meu sentir. Se isso não for para dentro da sala do conselho, eu não vou conseguir entregar o meu melhor. E dentro da complexidade das informações que nós precisamos processar, que nós precisamos direcionar, essa questão de habilitar dentro do conselho mecanismos de mediação interna, para mim, é condição crítica de sucesso para os conselheiros, não do futuro, mas do agora. Marcos, para ti a bola. Daniel, perfeita as tuas colocações, eu concordo integralmente, tá? Elas estão muito em linha com o que se espera de um conselho moderno hoje, que diminua esse gap entre a velocidade, a dinâmica das coisas fora da companhia, ou às vezes até dentro da companhia, né? Para as decisões tomadas, as perguntas corretas a se fazer, né? E o conselho como um gerador de diretrizes para a companhia. Eu tive a oportunidade de terminar o ano passado, de concluir o programa de desenvolvimento de conselheiros da Fundação Del Cabral, e nós tivemos um módulo específico sobre formação e dinâmica de conselho. Como obter o melhor resultado, né, a melhor decisão, quando não só pode, como até deve ser, ser formado o conselho de multidisciplinariedades, de pessoas com diferentes habilidades, justamente para não correr o risco de tomar uma decisão que ela já venha viciada, de certa forma, né? Chamou a atenção, inclusive, que muitas companhias estão cada vez mais querendo diversificar a formação dos seus membros de conselho, trazendo pessoal de TI, trazendo pessoal de RH, jurídico, marketing, né? Temos um caso. Então, dependendo da atividade econômica, né, não, é interessante que se tenha. E eu acho que aí o papel do presidente, e lá também se estudou um módulo disso, ele tem que ser um grande conciliador. Ele, mais do que nunca, tem que exercer a habilidade da mediação, né? De analisar os efeitos, os impactos daquela decisão para conduzir, de preferência, a um consenso, né? Para a melhor decisão possível. Então, acho que o caminho é esse, não é muito diferente disso, né? E André, respondendo assim, o conselho tem que ter essa responsabilidade de olhar, mais uma vez eu vou fazer essa analogia, a floresta.
Quer dizer, onde é que ela está inserida, quem são os stakeholders que o cercam, né? E tomar uma decisão que busque não só o resultado que sustenta o negócio, mas de sustentabilidade, de propósito, né, da companhia. Então, a governança corporativa, e esse dia, como um colega agora há pouco mencionou aí no chat, tem que estar vinculado ao propósito da empresa. Bacana, eu gostei muito dessas respostas que vocês deram, principalmente para a gente perceber essas mudanças que estão acontecendo, essa questão de gerações que estão mudando, o tipo de conselho aí. O Daniel comentava sobre o conselho com os velhos leões, né? Leões velhos, com toda aquela experiência, com toda aquela vida, e aí se deparando com, sei lá, com a diversidade, como é que lida com isso, né? Então, eu acho muito bacana mesmo, e principalmente essa ideia de que antigamente vinha tudo pronto, já tinha resposta, e agora tu faz as perguntas certas, justamente para questionar e ir na direção que se busca, né? Então, fantástico essa experiência de vocês aí, é enriquecedora. E eu queria saber, assim, vocês estão... Como é que vocês entendem aí as soft skills? Então, eu sei que o Daniel se inscreveu num curso, mas quais são essas soft skills importantes aí para ser um bom conselheiro? Qual é a percepção de vocês? Assim? Eu vou falar por mim, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito aguerrida e, segundo, eu digo o seguinte, eu não estou tendo uma capacitação, estou tendo uma evangelização dentro de casa, já que minha esposa se especializou, né? E eu venho aprendendo o quão violento era a minha comunicação, né? E eu sempre fui muito assertivo, né? Sempre muito focado na tarefa e menos focado nas pessoas, e esse é um processo de desenvolvimento, então eu trago isso muito mais para dizer que sim, que há condição da gente se desenvolver, e à medida que foram passando os anos, eu fui compreendendo isso de uma forma diferente. Para mim, a condição básica de soft skills, e eu digo que eu ainda tenho que me desenvolver muito, é a questão da escuta ativa. A gente é treinado, e eu posso dizer, porque eu fui um grande praticante por décadas, o xadrez mental da colocação, né? O sujeito estava falando o seu argumento e eu prontamente já estava movendo o meu peão, meu bispo, minha rainha, já para liquidar o argumento do outro. E eu me vejo muito nisso, né? E hoje o exercício que eu faço é tentar escutar, apesar da ansiedade que habita em todos nós, para não perder recurso. Porque por trás daquele argumento, que mesmo que eu discorde, tem uma lógica. E é importante que eu entenda essa lógica, porque à medida que eu consigo incorporar essa lógica na minha análise, seja ela qual for, se eu estou num conselho com o Marcos, e o Marcos, dentro da sua competência, ele me traz uma abordagem jurídica, eu não sou operador do direito, ele me traz uma abordagem jurídica, uma abordagem técnica. Por mais que eu tenha um ponto de vista diferente, se eu conseguir enriquecer a minha análise com os argumentos dele, nós vamos construir algo muito mais robusto, né? Então, essa questão da escuta ativa, para mim, ele é o principal desafio e, ao mesmo tempo, ele é o principal recurso. E o Marcos colocou muito bem, exercitando o papel de presidente do conselho, essa competência ela é fundamental, porque no conselho todos precisam se perceber incluídos. E essa é uma função primordial do presidente do conselho. Nós vamos ter pessoas mais extrovertidas, pessoas mais participativas e pessoas mais introvertidas. Nós precisamos aprender a identificar o valor em todos, porque a perspectiva de cada um é diferente. E a construção de uma solução com multiplicidade de pontos de vista, ela é muito mais robusta, tá? para a organização. Então, esse é o exercício que eu vejo que, em termos de soft skills, escuta ativa e identificar os vieses, né? Se algo me irrita, se algo me incomoda, se algo me... pensar, me conhecer, para dizer assim, onde é que me pegou? Isso me pegou em algum lugar, isso não é do outro, isso é meu.
né? E vice-versa. Então, o processo de autoconhecimento, em termos de soft skill para um conselho, para mim, ele é o primeiro passo para a gente poder conviver, divergir, porque o conselho precisa divergir, mas divergir de uma forma absolutamente construtiva. E, para isso, a metodologia, os instrumentos de mediação, conciliação, são básicos para que a gente consiga fazer esse trânsito. Marcos, para ti. Perfeito. Exato, André. É bem dentro dessa linha mesmo, tá? Eu acho que quando tu vai falar, pensar sobre habilidades para participar como membro de um conselho de administração e de toda essa dinâmica que nós falamos aqui, eu acho que o correto, e gostei muito do que o Daniel colocou, primeiro é tu te despir de determinados preconceitos. Né? Às vezes, muito deles vinculados à tua formação. Tá? Se ela é jurídica, ou ela é financeira, ou ela é comercial, tu precisa te despir, que é para tu poder entrar, vamos dizer assim, de cabeça aberta, né? Em um foro, às vezes muito limitado, tá? Para que tu possa receber esses inputs, né? E consiga formar a tua opinião. Isso que o Daniel falou, ele é quase um cacuete, ele acompanha, de certa forma, quando nós entramos numa reunião de diretoria, cada qual pronto a defender o seu ponto de vista. Né? E, via de regra, se tu faz isso de maneira automática e direta, a probabilidade de tu ser confrontado por dados e fatos que te contradizem é grande. E aí tu vai ter que ter a humildade de dar um passo para trás, para aí, não é por aí que eu estou propondo, ou então tu vai seguir numa linha, né, de embate, né, que não vai ser legal, tu vai sair derrotado e por isso até sabendo que tu não tinha o melhor argumento. Então, aquilo sempre, o praticar, para mim, uma das melhores habilidades é olhar o cenário como um todo. Aonde é que isto vai? Dentro dessa floresta, né? Onde é que essa árvore vai cair? Para onde é que ela está dando sombra, para onde não dá? Né? De que forma eu tenho que fazer isso? E para mim, olhar o melhor cenário possível, e menciono aqui de novo a Fundação Dom Cabral, nós éramos 38 membros, 38 alunos no curso de formação, foram 4 meses de aula, e eu era um dos poucos de formação jurídica. Quase todos tinham formação financeira, né? Alguns de área comercial, alguns de logística, mas preponderantemente financeira. A dificuldade que nós, de formação financeira, tínhamos de fazer algo que é básico dentro de um conselho, por estar tratando de analisar resultados e projetar resultados de futuro, um balanço. Analisar o balanço de uma companhia, suas demonstrações financeiras, os seus estoques. Né? Então, eu vejo isso hoje. Quem tem a pretensão de, no futuro integral mesmo, tu tem que se descobrir, te despir de preconceitos, né? Ter presente as tuas habilidades, as tuas forças, né? Mas também as tuas fraquezas, e trabalhá-las, mais do que nunca, no mínimo para te entender o conceito, se não puder contribuir, né? Para tu entender o conceito pelo qual está sendo feita aquela proposta, né? E tu então colaborar com aquilo que tu tem de mais forte, né? Ou não. Acho que passa muito por isso, tá? Se despir de certos preconceitos, ter as habilidades, e nesse aspecto a escuta ativa é ouro. Se me permite, André, eu gostaria de complementar, ouvindo o Marcos aqui. Nós temos que trazer o aspecto cultural do Brasil para dentro desse questionamento. Né? No Brasil, nós temos uma latinidade que traz um agravante nesta dinâmica de conselhos, porque nós temos uma cultura que é o divergir da ideia da pessoa, eu estou divergindo da pessoa. E isso já automaticamente gera mágoa. Nós temos uma dificuldade muito grande de discutir o fato. Né? Ao divergir da ideia do outro, o outro já assume como uma falta de lealdade, né? Como que me expôs dentro de um grupo determinado, e eu acho que se perde um valor enorme, porque nós ficamos numa forma binária. Ou eu vou por confronto, né? E aí é bem isso, o confronto, ou eu digo amém para alguma coisa que não concordo ou não está bem encaminhada. Então, nós precisamos nos instrumentalizar, e por isso que eu acho que o processo de autoconhecimento ele é fundamental, para conseguir entender que a divergência do outro, a minha ideia, não é necessariamente uma divergência a mim. E se eu sinto isso, eu preciso começar a organizar a forma como eu percebo isso. E, ao mesmo tempo, a recíproca é verdadeira. Eu tenho que aprender a utilizar o vocabulário, a forma, a expressão, de uma forma que não agrida a pessoa. Na empresa que eu fui sócio por 20 anos, eu coloquei um valor, sem saber de nada disso que nós estamos falando hoje, mas de uma forma muito intuitiva. 20 anos atrás, em 2003, nós colocamos um valor.
rígido com os fatos, cordial com as pessoas. Legal. E eu sempre trazia para a minha equipe, a nossa dificuldade não é ser cordial com as pessoas. Nós éramos muito cordiais, a nossa cultura era de uma cordialidade com as pessoas. O problema é que nós éramos cordiais com os fatos. E isso era uma fragilidade. Quando eu coloquei isso, é porque eu gostaria, e a gente trabalhou muito isso, para colocar o problema em cima da mesa e nós vamos dissecar esse problema independentemente de onde ele vai reverberar. E a nossa cultura, ela joga contra isso. Eu acho que nós vamos precisar de um esforço maior para conseguir diferenciar as ideias das pessoas em si. Poxa, gente, eu fico encantado aí com as respostas de vocês aí. A questão da escutativa, a importância da gente ouvir o outro lado, sem aquela ansiedade de pular na frente e falar. O Marcos falava da importância também da gente conseguir se despir de preconceitos e conseguir entender a ideia do outro. Essa tua ideia também que tu traz, setor do autoconhecimento, né? Eu acho que por que quando alguma coisa que foi dita que não me agrada, desperta alguns gatilhos? Por que eu tenho tal expressão? Por que eu fico com raiva? E tem que saber conter tudo isso pela harmonia do grupo, pelo como tu diz, né? A gente tem que divergir de forma construtiva, que não é muito fácil. Isso também eu acho que acaba sendo uma soft skill importante aí. Importante. Pessoal, na verdade, nós já estamos se encaminhando para o fim, é uma pena, estou encantado por mim, como eu disse já o Ivan, a gente podia ficar horas aí conversando, ainda mais com essa experiência que vocês têm. Essa última pergunta de entender como é que se movimenta tudo isso num conselho foi fantástico também, tem tudo a ver com as ideias que o ADR Brasil prega. E aí, para a gente finalizar, como estamos chegando aí no nosso final, gostaria que vocês dessem aí os seus últimos pitacos, para a gente poder fechar aqui o nosso painel, e tenho certeza que está todo mundo encantado aí com as ideias trazidas. Daniel, por favor. Bom, rapidamente, assim, Falhou o som. que entrou uma ligação. A questão da tá. tecnologia, já desliguei. Tá. Rapidamente, assim, eu sou encantado com o tema, né? Eu preciso me aprofundar, eu preciso aprender muito. E só para dar esperança para quem nos olha, apesar do nosso estado ser reconhecido aí como o campeão de litígios, eu participo por intermédio do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, que é uma órgão paritário entre sociedade civil, são 7 representantes da sociedade civil e 7 do Poder Executivo, 7 secretários de Estado. Nós temos desenvolvido a pauta de desburocratização e empreendedorismo. Dentro da pauta de desburocratização e empreendedorismo, surgiu por sugestão do desembargador Ney Widmann, criarmos um grupo de trabalho que se chama Mediação RS, no qual a gente começou a trabalhar e compõe este grupo todas as entidades, operadores de direito. Eu acho que o único não operador de direito lá sou eu sou o curioso mais atrevido que existe nesse campo, né? Nós estamos lá com TJ, com TRF, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, PGE, câmaras privadas. Se formou um grupo de trabalho para que, de forma transversal, a gente faça uma jornada de ruptura dos silos que existem dentro dessas estruturas, para que a gente possa desenvolver a cultura dos métodos de autorregulação de conflitos. Então, quero dar essa boa notícia e dizer que esse trabalho está em curso, já foram feitos 5 webinários, foi lançado agora um documentário. Não é um trabalho simples. Eu, como um outsider, eu digo assim, a gente vê como existe dentro da nossa sociedade um formato de silos, mas a questão da mediação e conciliação já tem um grupo muito robusto trabalhando, e nós precisamos de eventos como esse que a ADR Brasil está fazendo, no sentido de propagar uma transformação cultural. Então, eu sou entusiasta do trabalho de vocês e agradeço demais a oportunidade de fazer esse diálogo e fico à disposição para contribuir em qualquer coisa que estiver ao meu alcance. Muito obrigado a todos. Agradecemos.
Ivan, André, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que é uma pena mesmo se tivéssemos mais tempo, né? Mas eu acho que passa muito por isso, tá? A experiência nos diz, né, nos traz que nós temos que ser defensores, sim, né, ainda mais desse contexto de Brasil, né? De defender, instigar, propor, sempre que possível, a melhor solução, meios de solução de conflito. Isso vem, por vezes, desde a pessoa física que nós enfrentamos, toda instituição é feita de pessoas, né? Posso dizer, tanto no CPF quanto no CNPJ, isso tem que ser estimulado. O custo de litigar, ele é muito alto, ele pesa contra o resultado, ele ingessa certas posturas, né? Então, eu acho que parabéns ao trabalho do Instituto, da DR, em relação a isso. Só tenho a agradecer a oportunidade, espero que de alguma forma eu tenha conseguido contribuir para o debate e fico à disposição aí, se alguém quiser entrar em contato para conversar um pouco mais sobre o tema. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado quanto eu pude aprender aqui e ouvi-los. E também queria encerrar dizendo que nós acreditamos que não há mais como esperar que o Estado resolva todos os problemas da sociedade. A iniciativa privada tem a oportunidade de protagonizar as transformações para esse bem coletivo. Conto com vocês e vamos em frente. Obrigado, Marcos. Sucesso. Obrigado, Daniel. Obrigado, André. Estamos encerrando, então, este segundo painel. Vamos ao terceiro em 10 minutos. Foi fantástico. O que eu vou dizer para vocês? Cara, meu Deus, não vou dizer nada. Vou aqui, ó. Fantástico. Muito obrigado a vocês. Foi um privilégio estar com vocês nesse momento. Estamos chegando no final. Queremos agradecer a Lex Editora, ao MIT de Negociação, a Advocacia Multiportas, ao Café com Negociação e a Vasconcelos Chaves Advogados, que são os nossos apoiadores desse webinar, que também marca o nosso mês do 2º aniversário do Instituto ADR Brasil. E última informação, é um pequeno presente. Se a gente está de aniversário, quem vai ganhar um presente é vocês. Quem aí é mediador ou trabalha com mediação, enfim, nós estamos concedendo um desconto no curso Jornada de Marketing para Mediadores. Um desconto de 80% no valor, que faz com que a jornada aconteça por um valor de R$100 por participante. Quem se interessar, procura o site www.marketingparamediadores.com.br e na hora de fazer sua inscrição, utiliza o cupom ADR Brasil, tudo com letra minúscula, e vai ter acesso a esse desconto de 80%. Esse desconto está disponível até o final desta sexta-feira. Desejamos a todos um bom final de ano, boas festas e que estejamos ainda mais juntos em 2022. Muito obrigado a todos, foi um privilégio.